E basta alguma dor, um incômodo ou um mal-estar que a pessoa já tem a medicação ali, ó, na ponta da língua. Mas o que é visto como uma solução rápida, o alívio de alguns sintomas, pode trazer consequências muito mais graves do que se imagina. Eu converso agora com o clínico geral, Breno Figueiredo Gomes, sobre os perigos da automedicação. Boa tarde. Boa tarde, Vivian. Tem muito remédio, aquele remedinho que todo mundo conhece, todo mundo sabe, deu uma dorzinha aqui, um problema, vão lá e toma aquele remédio. Mas esse uso indiscriminado, né, sem controle, ele pode trazer problemas para a saúde, mesmo com essa medicação mais simples? Com certeza. A diferença do veneno para o remédio é a dose, né? Então a gente tem que saber mensurar isso, tem que ter o máximo de segurança para utilizar medicações, e alguns dados são importantes. A gente pega analgésicos simples, que a gente tem em todas as casas praticamente, como o paracetamol. O paracetamol é uma das principais causas de transplante hepático nos Estados Unidos, por exemplo, onde o uso é muito mais intenso do que aqui. Então existem os riscos, assim como os anti-inflamatórios, né? Agora, aliviar sintomas nem sempre quer dizer tratamento. Tem o risco também de repente, a pessoa mascarar alguma doença mais séria? Sim, alguns tipos de doença, e aí a gente entra nos quadros infecciosos, principalmente. O tempo ele é muito importante. Então, se você fica tomando analgésico sem uma avaliação médica adequada e posterga esse tempo do início de um tratamento efetivo, talvez com antibióticos, né, esse tempo pode ser fatal em algumas situações. Quanto antes a gente iniciar um antibiótico, nos casos das infecções graves, melhor. Então, a gente ficar utilizando analgésicos simples mesmo em casa, esperando passar, pode ser um risco. Então, essa avaliação médica é fundamental, sem dúvida. Existe um excesso aí e uso muito frequente de remédio, assim, de forma discriminada? Demais, né? E é muito da cultura nossa também, né? A facilidade para você adquirir essas medicações na farmácia, que num primeiro momento elas podem ser inofensivas, mas não são. Todos os remédios têm os efeitos colaterais, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. E mesmo quando há prescrição médica, é importante estar atento à indicação que o médico deu, né? Sim. Respeitar a dosagem, respeitar o horário. Mesmo a gente que tem a formação para isso, né, faz o curso de medicina, especializações, e a gente já fica cabreiro em medicar pelo risco dos efeitos colaterais, ou seja, a presença do médico perto do paciente aí é fundamental, porque qualquer efeito colateral na fase inicial, ele tem o auxílio do médico ali para conseguir contornar aquela situação, né? Quais os principais perigos da automedicação? Principalmente os efeitos colaterais. E aí o exemplo que a gente costuma usar muito e que é usado à torta e à direita são os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, geralmente para controle de dor, né, eles podem causar desde uma gastrite leve, às vezes, né, uma dor no estômago levinho, até insuficiência renal, às vezes. Eu já vi pacientes indo para hemodiálise por conta de anti-inflamatório. Vai ter um aumento de preço, né, de medicamento aí, e tem muitas farmácias ligando para os clientes, olha, vai ter aumento do preço do medicamento, estoca o remédio em casa. O que o senhor acha sobre isso? É perigoso, né? Então, no mínimo perigoso. Então, a parte comercial, ela nunca pode passar na frente da parte de saúde dos pacientes, né? Então, a gente tem que colocar isso muito bem numa balança aí para a gente tomar cuidado, porque os riscos para a população, eles vão aumentar sem dúvida nenhuma. E o aumento é a partir de amanhã, né? Esse aumento de preço, então, teve essa campanha aí das farmácias, é importante ficar muito atento, né? A questão do acesso também à informação sobre as doenças, na internet. Sim. Pessoal, estou sentindo alguma coisa, vou lá na internet, coloco. Isso também é muito perigoso. É perigoso. Eu costumo falar que a informação demais, sem uma formação adequada, ela gera angústia, medo, aflição. O paciente, ele se automedica a partir daquele diagnóstico que ele teoricamente deu na internet. É perigoso. Eu falo com os pacientes para lerem sobre aquilo, as patologias, as doenças que eles têm, mas sempre discutir com o médico, né, para ter esse respaldo, ter essa segurança um pouco maior. Então eu oriento os pacientes, pode ler na internet? Pode, hoje a população inteira lê. Vai ser eu que vou falar assim, não pode ler não. Mas discuta com a gente, ligue hoje com meio de comunicação muito fácil, fica muito simples conversar com o seu médico, né? Sempre procurar, né, o auxílio e o conselho, a orientação do médico. Isso mesmo. Muito obrigada, um ótimo. Nada, das ordens.